O que realmente separa os que conquistam riqueza, propósito e sucesso daqueles que passam a vida presos na mediocridade? Pense nisso por um instante. Não é uma pergunta comum. É uma pergunta que poucos têm coragem de encarar. A maioria prefere acreditar que o sucesso é uma questão de sorte. Outros dizem que é talento. Alguns culpam o destino, o governo, a crise, a infância difícil ou até mesmo o universo. Mas se tudo isso fosse apenas uma desculpa elegante para mascarar uma verdade muito mais dura, e se o verdadeiro inimigo não estivesse lá fora, mas dentro da sua mente, a resposta está aí, na forma como você pensa, sente, age e reage, nos hábitos que você construiu sem perceber, nos pensamentos automáticos que te sabotam antes mesmo que você tente. Você já percebeu que, quando tenta mudar de vida, parece que algo invisível te puxa de volta para o mesmo lugar? É como uma força interna que não quer te ver crescer. E essa força tem nome: seus hábitos ruins. Eles não gritam, não te empurram. Eles sussurram, dia após dia, até te convencer de que tudo bem deixar para amanhã. Mas amanhã vira uma armadilha. E você acorda, anos depois, se perguntando por que ainda está no mesmo ponto, com os mesmos medos, as mesmas desculpas, os mesmos resultados. Essa é a tragédia silenciosa da mediocridade. Ela não dói bastante para te matar, mas sufoca o suficiente para te impedir de viver. Agora, pare e olhe ao seu redor. As pessoas que alcançaram resultados extraordinários, aquelas que transformaram suas vidas, construíram riqueza, liberdade e impacto, não nasceram diferentes de você. A diferença está na forma como elas treinaram a própria mente. Elas aprenderam a destruir crenças antigas, quebrar padrões e reconstruir um novo modelo mental, um que serve aos seus objetivos e não aos seus medos. E é isso que vamos fazer aqui. Você vai aprender a destruir seus hábitos ruins, reconstruir uma mente completamente nova. Uma mente que não se deixa dominar pela dúvida, pela preguiça ou pelo medo. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem para admitir que muito do que você acredita sobre sucesso, dinheiro e propósito pode estar completamente errado. Durante anos, fomos ensinados que sucesso é ter sorte ou conhecer as pessoas certas, que riqueza é para poucos e que o esforço nem sempre compensa. Essa mentalidade é o maior veneno da humanidade. Quem vive acreditando nisso, vive preso em um ciclo de comparação e impotência. Trabalha duro, mas não cresce. Deseja mudar, mas não age. Sonha alto, mas não acredita ser digno de conquistar. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é simples e, ao mesmo tempo, o mais difícil de todos: olhar para si mesmo e assumir o controle. Você não é vítima das circunstâncias. Você é resultado dos seus pensamentos. Cada escolha que você faz, cada pensamento que alimenta, cada hábito que repete, constrói a pessoa que você se torna. Se você quer mudar de vida, precisa mudar o que acontece dentro de você. O mundo externo é apenas o espelho da sua mente. Quando a mente muda, tudo muda. A verdadeira transformação não acontece quando você ganha mais dinheiro, muda de emprego ou conquista algo novo. Ela começa quando você percebe que o poder de criar uma nova realidade sempre esteve em suas mãos. Você pode ter fracassado várias vezes, pode ter perdido tudo, pode ter sido enganado, traído, desacreditado. Nada disso define quem você é. O que te define é o que você decide fazer agora. A diferença entre quem vence e quem desiste está na decisão de continuar acreditando, mesmo quando tudo parece perdido. O sucesso não nasce da sorte, nasce da mente disciplinada, da coragem de agir e da visão de enxergar o invisível. A pergunta que você precisa se fazer a partir de hoje é: eu quero continuar vivendo como estou, ou quero aprender a dominar minha mente e reconstruir minha vida do zero? E se tudo que você acreditou até agora sobre dinheiro e sucesso estiver errado, talvez a verdadeira riqueza não esteja no que você tem, mas no que você é capaz de se tornar. Antes de continuarmos essa jornada, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Comente abaixo de onde você está assistindo e diga: você está pronto para destruir seus velhos hábitos e começar a construir a mente que vai te levar à vida que você sempre quis? O sucesso é uma experiência que muda tudo. Ele transforma a forma como você pensa, age e enxerga o mundo. Mas, curiosamente, ele também revela quem você sempre foi.
Quando uma pessoa alcança o sucesso, ela não se torna alguém diferente. Ela apenas expõe o que estava escondido dentro dela o tempo todo: a coragem, a disciplina, a fome por crescimento e a fé em si mesma. Dinheiro e reconhecimento não criam caráter. Eles apenas ampliam aquilo que já existia. Por isso, a verdadeira jornada não é sobre conquistar o mundo lá fora, mas sobre dominar o universo dentro de você. Quando você entende isso, percebe que o sucesso não é um prêmio, é uma consequência. Uma consequência de quem você se torna ao longo do caminho. Mas há algo que poucos admitem. O sucesso muda as suas decisões, a sua liberdade e até seus relacionamentos. Quando você começa a crescer, o mundo reage. Alguns se aproximam porque se inspiram em você. Outros se afastam porque não suportam ver o reflexo do próprio conformismo. E é nesse ponto que a solidão aparece. Não a solidão de estar sozinho, mas a de estar em um nível de consciência onde poucos conseguem te acompanhar. Essa solidão, no entanto, é sagrada. É nela que nasce a clareza. É nela que você começa a perceber o que realmente importa. Pense nos grandes nomes da história. Pessoas que começaram do zero, enfrentaram a dúvida, o medo e a escassez. Artistas que transformaram rejeição em arte. Empreendedores que transformaram falhas em impérios. Criadores que mudaram o mundo porque acreditaram em algo quando ninguém mais acreditava. O sucesso não chegou até eles de forma mágica. Foi o resultado de uma mente reprogramada para enxergar oportunidades onde os outros viam fracasso. Você já reparou como a maioria das pessoas encara o sucesso como um evento? Quando eu conseguir aquele emprego, vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, tudo vai mudar. Quando eu for reconhecido, serei alguém de verdade. Mas o sucesso não é um ponto final. Ele é o caminho. Ele está em cada manhã em que você escolhe continuar, mesmo cansado. Está no esforço diário, nas decisões pequenas, nas vezes em que você se recusa a desistir. Sucesso é constância. E essa constância nasce da mente. Se a sua mente está treinada para buscar conforto, você vai parar quando sentir cansaço. Se a sua mente está treinada para buscar crescimento, você vai continuar, mesmo quando ninguém estiver olhando. E é aqui que entra o verdadeiro desafio. Qual é o tipo de mente que você vem alimentando? A mente que procura atalhos, ou a mente que busca evolução? A mente que vive de desculpas, ou a mente que vive de resultados? O sucesso real é o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. É entender que cada decisão, cada pensamento, cada escolha te aproxima ou te afasta do futuro que você deseja. E isso não depende de onde você veio, mas de onde você quer chegar. Olhe para a história dos grandes artistas e empreendedores. Muitos deles começaram sem recursos, mas com uma visão tão clara que nada foi capaz de detê-los. Eles criaram negócios, ideias, obras e movimentos que mudaram o mundo, não porque tinham garantias, mas porque tinham convicção. A convicção de que a realidade é moldada pela mente. Essa é a verdadeira experiência do sucesso. Perceber que o poder nunca esteve nas circunstâncias, mas na forma como você reage a elas. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez esteja lutando contra dívidas, rejeições ou incertezas. Mas lembre-se, todo grande sucesso começou com uma fase de caos. É no caos que a mente se fortalece. É nele que nasce o foco, a disciplina e a visão. A diferença é que alguns desistem no meio do processo e outros decidem transformar a dor em energia criadora. Você pode ser uma dessas pessoas. A partir de agora, comece a olhar para a sua vida com um novo olhar. Veja cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. Cada falha como um treino para a sua mente. Cada dificuldade como um teste de resistência. O sucesso não é um destino distante. É o resultado de quem você está se tornando a cada dia. E quando você finalmente entender isso, perceberá que a liberdade financeira, o reconhecimento e a paz interior não são objetivos separados. São os efeitos naturais de uma mente treinada para vencer. Agora, eu te pergunto, qual estratégia mais se conecta com você? Investir? Empreender? Criar? Inovar? Ou simplesmente reprogramar a forma como você pensa? Todas essas são portas diferentes, mas levam ao mesmo lugar. A expansão da sua mente. Se você está gostando dessa jornada, inscreva-se no canal e deixe nos comentários qual dessas estratégias mais te representa.
Porque a partir do próximo capítulo, vamos mergulhar fundo no poder mais transformador que existe, a capacidade da mente de criar a própria realidade. O sucesso que você busca começa quando você decide se tornar a pessoa que está pronta para recebê-lo. Tudo o que existe ao seu redor foi criado 2 vezes, primeiro na mente, depois no mundo real. Cada ponte, cada música, cada invenção, cada império começou como uma simples ideia. Uma centelha de imaginação que alguém decidiu transformar em ação. A mente humana é o berço de todas as conquistas, se também o túmulo de todos os fracassos. Porque é nela que você escolhe o que cultivar: fé ou dúvida, coragem ou medo, progresso ou estagnação. A diferença entre quem vence e quem desiste está em um simples ponto: a forma como lida com os pensamentos. A mente é como um campo fértil. Se você plantar pessimismo, colherá limitações. Se plantar coragem, colherá crescimento. Napoleão Hill dizia que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa frase carrega uma verdade poderosa. Você só pode alcançar aquilo que acredita ser possível. Grandes visionários entenderam isso cedo. Walt Disney sonhou com um império quando não tinha nem o suficiente para se sustentar. Steve Jobs enxergou inovação quando o mundo ainda duvidava dos computadores pessoais. Picasso criou arte onde outros viam apenas caos. O que todos tinham em comum? Uma mente disciplinada, teimosa e criadora. Eles sabiam que, antes de mudar o mundo, precisariam dominar o próprio pensamento. Você já percebeu como os pensamentos têm poder sobre as suas decisões? Um simples não consigo pode matar uma ideia antes que ela nasça. E se der errado, pode paralisar diante da oportunidade que mudaria a sua vida. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você decide acreditar, algo muda. As circunstâncias ainda podem ser difíceis, o caminho ainda pode ser incerto, mas a energia dentro de você começa a se alinhar com o que deseja. E o universo sempre responde à mente determinada. Não é mágica, é foco, é ação, é consistência. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas continua presa ao mesmo padrão mental. Quer liberdade, mas pensa como quem vive na escassez. Quer sucesso, mas teme o fracasso. Quer amor, mas carrega mágoas do passado. A mente não cria aquilo que você quer. Ela cria aquilo que você acredita ser merecedor. E é por isso que muitos vivem no mesmo ciclo. Tentam, fracassam, desanimam e recomeçam do mesmo jeito. Porque mudam de planos, mas não mudam de mentalidade. O poder da escolha está em entender que, a cada pensamento, você está construindo ou destruindo o seu futuro. Você escolhe continuar preso às crenças que te limitam, ou escolhe criar novas ideias que te libertam. Você escolhe se cercar de pessoas que reclamam da vida, ou de pessoas que buscam soluções. Você escolhe alimentar o medo, ou fortalecer a coragem. A mente é o único território onde ninguém pode mandar em você, a menos que você permita. E é justamente por isso que o verdadeiro poder está em assumir o controle dela. Treinar a mente não é simples. É uma batalha diária contra velhos padrões. É acordar e dizer: hoje eu vou agir, mesmo sem vontade. É fazer o que precisa ser feito, não o que é confortável. Mas há algo mágico nisso. Quando você persiste, a mente começa a te obedecer. E o que antes parecia impossível se torna natural. O medo perde força, o foco aumenta, e as oportunidades começam a surgir de todos os lados. A mente disciplinada é a base de toda conquista duradoura. Porque o sucesso é construído no silêncio dos dias em que você continua, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento. Você quer mudar de vida? Comece mudando sua forma de pensar. Visualize a vida que deseja. Sinta-se vivendo essa realidade, mesmo que ainda pareça distante. A mente não distingue imaginação de realidade. Ela apenas reage ao que você acredita. E quando você acredita de verdade, suas ações se alinham, suas decisões se fortalecem e o universo começa a cooperar. Mas há um dilema inevitável: escolher entre o caminho seguro e o caminho arriscado. Entre a estabilidade e a coragem de criar algo novo. A maioria escolhe o conforto. E é exatamente aí que o potencial morre. Porque o conforto não ensina. O risco, sim. O desconforto é o laboratório da evolução. O poder da mente está em fazer você enxergar o que os olhos ainda não podem ver. Está em agir com fé, mesmo sem garantias.
Está em entender que o que parece impossível é apenas algo que você ainda não aprendeu a fazer. Então pense, o que você estaria disposto a sacrificar para alcançar o seu máximo potencial? O que você deixaria para trás para se tornar quem realmente pode ser? Essa é a pergunta que separa os sonhadores dos realizadores. E antes de seguirmos, lembre-se, compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar o próprio poder. Porque no próximo capítulo, você vai entender o que realmente acontece quando a vida te derruba e como os maiores vencedores transformaram o fracasso na força que os levou ao topo. Todo ser humano, em algum momento da vida, enfrenta um abismo. Aquele ponto onde tudo parece desmoronar, onde as certezas desaparecem e onde a mente começa a duvidar de si mesma. Pode ser uma perda financeira, uma rejeição, um fracasso, uma decepção profunda. Pode ser aquele instante em que você olha para o espelho e não reconhece mais quem é. Mas o abismo, por mais sombrio que pareça, não existe para te destruir. Ele existe para testar o quanto você está disposto a crescer. As pessoas costumam pensar que o sucesso é uma linha reta, que basta querer, agir e vencer. Mas a verdade é que todo caminho de conquista passa por quedas, erros e momentos em que parece impossível continuar. Os vencedores não são os que nunca caíram, são os que decidiram levantar, mesmo feridos. O fracasso, quando bem interpretado, é um mestre disfarçado. Ele não vem para te humilhar, mas para te moldar. Cada decepção ensina, cada erro fortalece, cada rejeição direciona. Mas é preciso saber ouvir o que o fracasso tenta te dizer. Algumas pessoas, quando caem, alimentam o vitimismo. Outras, alimentam a sabedoria. O que define o seu destino não é a queda, é o que você faz depois dela. E aqui surge o dilema moral. É melhor arriscar e perder, ou permanecer na zona de conforto e nunca saber o que poderia ter sido. Muitos escolhem a segurança. Ficam paralisados por medo de falhar novamente. Mas essa escolha tem um preço alto, a prisão da estagnação. A vida recompensa o movimento, não o medo. Arriscar é se permitir crescer. É aceitar que o caminho da conquista passa por incertezas, mas também por descobertas que só o corajoso pode viver. Você já percebeu que os momentos de maior transformação surgem quando você é empurrado ao limite? É no limite que você descobre forças que não sabia que tinha. É quando tudo parece perdido que a mente, finalmente, acorda. O abismo revela quem você é de verdade. É fácil manter a fé quando tudo está dando certo. Difícil é continuar acreditando quando tudo parece ruir. É nessa hora que se separa o comum do extraordinário. Aqueles que crescem entendem que a dor é apenas uma passagem. Eles não fogem dela, atravessam, porque sabem que, do outro lado, existe uma versão muito mais forte de si mesmos. Combinar razão e emoção, disciplina e criatividade é o segredo do se prosperam mesmo em meio ao caos. A razão te ensina a planejar. A emoção te impulsiona a agir. A disciplina mantém o foco. E a criatividade abre caminhos quando todos os outros parecem fechados. Quando você une esses 4 elementos, cria riqueza, não apenas material, mas mental, emocional e espiritual. Essa é a síntese da verdadeira superação. Entender que cada dor pode se transformar em combustível, que cada falha pode se tornar aprendizado, que cada não pode ser o início de um novo sim. Não existe sucesso sem feridas. Não existe crescimento sem quedas. Não existe vitória sem risco. O abismo é inevitável, mas ele não é o fim, é o começo da reconstrução. A transformação começa dentro da mente, e quando a mente muda, o mundo muda junto. Então, olhe para os seus fracassos. Veja-os como degraus. Cada um deles te trouxe até aqui. Você não está parado, está sendo preparado. E a preparação dói. Mas é uma dor necessária, porque ela lápida, direciona e fortalece. Quando você entender isso, vai parar de temer as quedas e começar a usá-las como impulso. O abismo não é o lugar onde você termina, é o lugar onde você renasce. E se você chegou até aqui, significa que ainda há fôlego dentro de você, ainda há fogo, ainda há propósito. Se você quer continuar essa jornada de sucesso e descobrir como transformar a dor em propósito, inscreva-se agora, deixe seu like e mostre que está pronto para agir. Porque no próximo capítulo, você vai entender o verdadeiro significado da riqueza e como criar um legado que ultrapassa o dinheiro,
o tempo e a própria vida. Depois de tudo que você viveu, de todas as quedas, lutas e renascimentos, chega o momento de compreender o que realmente significa vencer. O sucesso, afinal, nunca foi apenas sobre dinheiro, status ou poder. É sobre liberdade, propósito e impacto. As pessoas passam a vida inteira correndo atrás de riqueza material, acreditando que ela trará paz, mas o verdadeiro tesouro está naquilo que o dinheiro não pode comprar: a clareza de quem você é e o legado que você deixa. Um legado não se mede por números. Ele se mede por transformação. Por quantas vidas você tocou? Por quantas vezes escolheu recomeçar? Por quantas pessoas se inspiraram ao te ver levantar depois das quedas? Quando você entende isso, percebe que a riqueza é apenas uma consequência de uma mente alinhada com propósito. A mente que cria, que age, que não desiste, essa sim é a maior fortuna que um ser humano pode ter. Construir um legado começa dentro de você. Começa quando você decide não repetir os padrões que te prendem. Quando escolhe trocar o medo pela fé, a dúvida pela ação e o hábito de reclamar pela vontade de crescer. Tudo que você aprendeu até aqui te trouxe a este ponto, a reconstrução. Reconstruir não é apagar o passado, mas transformá-lo em base. É olhar para cada erro e entender que ele foi necessário para te preparar para a sua próxima versão. A fórmula é simples, mas poderosa. Mentalidade mais ação mais aprendizado contínuo igual criação de legado. Você não precisa ter nascido no lugar certo. Não precisa conhecer as pessoas certas. Precisa apenas decidir que a sua história não termina onde os outros esperam. A mente é o alicerce, a ação é o tijolo, e o aprendizado é o cimento que une tudo. Quando esses três elementos se alinham, nada pode te parar. Mas lembre-se, construir um legado exige paciência. Requer tempo, esforço e, principalmente, constância. O sucesso não é feito de grandes saltos, e sim de pequenos passos dados todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. É fácil agir quando há motivação. Difícil é continuar quando o entusiasmo desaparece. E é justamente aí que o legado começa a ser forjado, no silêncio das ações diárias, nos sacrifícios invisíveis, na persistência que o mundo não aplaude, mas que o tempo recompensa. Os maiores construtores de legado da história não começaram com tudo pronto. Eles começaram com uma visão. E essa visão foi alimentada, cultivada e protegida, mesmo quando tudo à volta parecia desabar. Você também tem esse poder. Dentro de você existe uma mente capaz de criar, curar, ensinar e transformar. Uma mente que pode romper com o passado e abrir caminho para o extraordinário. Mas essa mente precisa ser cultivada com fé e disciplina. Precisa ser protegida das vozes externas que dizem que é impossível. Porque impossível é apenas uma palavra usada por quem desistiu cedo demais. A verdadeira riqueza começa na mente. O dinheiro é apenas uma ferramenta, um amplificador daquilo que você já é. Se dentro de você existe propósito, o dinheiro amplificará esse propósito. Se dentro de você existe vazio, ele apenas ampliará o vazio. Por isso, o segredo não está em buscar ter mais, mas em se tornar mais. A cada escolha, você está deixando uma marca. Pode ser uma marca de medo ou uma marca de coragem. Uma marca de estagnação ou de transformação. A pergunta que fica é: qual será o seu legado? O que você quer que o mundo lembre quando ouvir o seu nome? A sua história não precisa ser perfeita. Ela precisa ser verdadeira. Você veio até aqui, passou pelo abismo, enfrentou suas crenças, destruiu hábitos e agora está diante da chance de recomeçar, com uma mente limpa, poderosa e criadora. A vida não te deve nada, mas ela te oferece tudo, se você estiver disposto a agir. Então, que essa jornada não termine aqui. Que a partir de agora você viva com clareza, haja com paixão e persista com propósito. Porque o sucesso não é o fim. É o início de um novo ciclo. O ciclo de quem entende que riqueza, arte e propósito caminham juntos para transformar o mundo. A mente é o berço de tudo que existe. E é dentro dela que o seu legado começa. Se você acredita nisso, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa despertar para o poder da própria mente. Afinal, o seu futuro está sendo construído agora, pensamento por pensamento, escolha por escolha, ação por ação. E só existe uma pergunta que importa: você está pronto para criar o seu legado?